falamos sobre o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, falamos sobre dons, falamos sobre a necessidade e a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, falamos sobre a ação no Novo Testamento, na vida da igreja. Vimos hoje pela manhã a palavra do Senhor sendo pregada, e estamos então com esta mensagem de hoje, encerrando assim este tema. E agosto, que já se aproxima, o nosso tema é o Pai. O Pai segundo o coração de Deus. O Pai, a presença do Pai na família, serão temas que serão abordados todos os domingos. Nós pensamos nesse tema até alterando o nosso projeto inicial, haja vista que hoje toda a mídia, todo mundo está destruindo o projeto original de família. Já tem quem pensa que o pai nem tem mais função dentro do seio da família, o que não é a verdade, o que a palavra de Deus condena. Então no mês de agosto, não perca nem um culto, nem de manhã, nem à noite, porque as mensagens estão sempre correlacionadas uma com a outra, e o nosso tema vai ser buscar ali nos pais, na palavra do Senhor, exemplos de pais, virtudes de pais, que podem ser exemplos também para os nossos dias atuais, para os nossos pais. Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia. Nós temos a missão diante do Senhor tão grande de transmitir a palavra de Deus. Acredito eu que quando o reverendo Alverano, os demais pregadores dessa igreja, presbíteros e diáconos, sabem o quanto é importante esse momento e o quão tem sido negligenciado, o quanto tem sido negligenciado esse momento das igrejas. Então, em nome de Jesus, quando a palavra de Deus estiver sendo pregada, se você ainda não desligou, desligue o seu celular. Não deixe ele tocar. Ele dispersa, ele consegue roubar 5 minutos da vida de todo mundo. O teu celular tocando atrapalha a vida de todo mundo na igreja. Você pensa que atrapalhou só a sua, né? Mas atrapalha de todo mundo, porque fica todo mundo ouvindo. Nossa, que somzinho bonito. De onde será que ele baixou esse som? O meu não tem. Eu já sentei lá atrás, já ouvi de tudo quando o celular de alguém. De quem tocou o celular? Mas de quem foi? Foi do fulano. Qual é o celular que sempre toca na igreja? Então a gente ouve de tudo daí. Desliga o celular. Desligue o celular, mas ligue a tua mente. Não disperse. Não é o momento de você dormir agora. Nem tirar aquele cochilo gostoso com os olhos abertos. É o momento de você ouvir a palavra de Deus. Capítulo 25, a partir do versículo de número 14. Você já encontrou aí? Amém ou misericórdia, né? Como diz? Amém. Vamos ler? Pastor, versículos pares, a igreja responde com versículos ímpios. Vamos nos posicionar em pé mais uma vez, irmãos? É a palavra do Senhor que arde nas suas mãos e merece e precisa de toda a nossa reverência. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
aproximou-se do que recebera 5 talentos, aproximou-se o que recebeu 5 talentos, e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 só talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhaste. Aqui vens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que te entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todos que tens se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deus de amor, tenha misericórdia de nós nessa noite, e dá-nos sabedoria, iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que, ó Pai, a Tua palavra, como já foi dita hoje, nos venha santificar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estava observando uma cena muito bonita de um dos medalhistas, ao conquistar a sua medalha de ouro, ele lá no país distante, quando a medalha foi colocada no seu pescoço, ele beijou aquela medalha e ele chorou. E essa cena é emocionante, é muito bonito de se ver, principalmente quando se trata do nosso país. Só que eu tenho algo para te dizer. Muito mais bonito do que receber uma medalha que perece, que pode na outra Olimpíadas já não ter tanto valor, porque a pessoa pode não conquistar mais, é você um dia. Eu sonho com isso. Eu não sei quais são os teus sonhos. Hoje nós vivemos apenas sonhos terrestres, né? Pessoas que sonham em comprar, casar, ser feliz. Mas eu sonho com um dia. Você deve sonhar também, Guilherme. Você também, Silvio. A senhora também, Denise. Você também, Jair. O dia que o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel. Fostes fiel ao pouco, no muito te colocarei. Tem muita gente hoje querendo muito, depois vai receber pouco ou nada. O Evangelho de Cristo manda-nos ficar com o pouco hoje, mas no muito seremos colocados. Melhor que uma medalha no nosso pescoço vai ser o dia que o Senhor Jesus soar a grande trombeta. Eu fico imaginando como será. Você já parou para pensar como será isso, Jades? Tá vendo o Jades de branco entrando naquele lugar que eu não sei como que é, mas é lindo. E ele vai dizer: Jades, porque a Bíblia diz que é um tratamento individual. Não será um tratamento coletivo.
Vinde todo mundo para cá e os outros vão para lá. Ele vai dizer pessoalmente: Reverendo Alverani, você foi fiel lá no pouco, vou te colocar no muito. Entra para cá. Isso é a coisa mais linda, irmãos. Se você acha muito bonito, e é bonito, não estou aqui de jeito nenhum sendo medíocre em dizer que no dia que você recebeu lá o seu diploma de formando, no dia que eu fui lá, que eu estive lá na formatura do Diego, meu filho, o pai fica todo emocionado, da Dani, minha nora, recebendo o seu diploma, sua colação de grau. É muito bonito, mas não é nada é comparado no dia que o Senhor Jesus vai te dizer isso. Entra para cá, servo ou serva fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Não vai mais existir esses dilemas, essas dificuldades, essas tristezas que a vida te surpreende a cada minuto aqui na terra. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Nós vivemos uma constante maré de mudanças. Tudo pode estar bem amanhã, hoje, amanhã pode não estar. As incertezas, as fadigas desta vida, tudo fica para trás. É passado. E você entra para o gozo do Senhor Jesus. Eu gostaria muito, meus queridos, fechar a minha Bíblia agora e terminar a mensagem aqui. Todavia, um dia alguém me perguntou assim, até me falou aqui na igreja mesmo, só que a pessoa era da Fazenda Rio Grande: ô pastor, primeira vez na minha vida que eu ouvi o senhor trazendo uma mensagem tão confortante, tão confortativa. Primeira vez. É a Denise o nome dessa menina. Ela era lá na Fazenda Rio Grande, eu acho que ela está na Central. Eu gostaria, irmãos, de dizer que esta parábola só conta a respeito de 2 servos, mas são 3. E é esse terceiro que me incomoda, e é esse terceiro que me deixa esperto na obra do Senhor, e não imitá-lo. Deveria pensar apenas no que receber a 5. O texto, todavia, fala sobre o que recebeu 1. Tema da mensagem: desenterrando talentos. Desenterrando talentos. Nós podemos aprender no mínimo 3 lições. E essas 3 lições eu gostaria que ficasse no seu coração. Primeiro, o texto que nós lemos é uma parábola. Daqui mais um pouquinho a igreja estará estudando parábolas. A parábola tem uma história, um fato que tem um significado maior por trás, uma lição. Nós temos aqui nessa parábola 4 personagens: o dono, o senhor, o proprietário, o servo que recebera 1, 2 e 5 talentos. Os 4 personagens mais importantes nessa parábola. Moody diz que os talentos aqui significam responsabilidades que o Senhor concede a cada um de nós quando somos salvos. Hoje nós vimos aqui 2 irmãos nossos recebendo o talento ou a responsabilidade para executar o ministério de diaconato. Talentos são, então, segundo a Moody, responsabilidade. 2 dobraram seu capital. 1 tomou uma atitude que é chamada uma atitude não aprovada por Deus. Deus vai usar então esse elemento, esse que recebeu. Ele vai ser chamado de servo inútil. Ele vai ser chamado também
de servo preguiçoso. Ele vai receber duras repreensões. Mas o pior de tudo, ele vai perder algumas coisas. O que nós perdemos quando nós enterramos o nosso talento? O que você perde? À luz do texto, nós podemos dizer que a primeira coisa que esse rapaz perdeu dentro da parábola, ainda pensando um pouquinho na parábola, nós sabemos que o grande proprietário, o Senhor, é Cristo Jesus. E alguns versículos vai nos ajudar nisso. Diz o texto assim: ele se ausentou, versículo 14, ele se ausenta. Jesus veio à terra, quando ele salvou, ele levou cativo todo o cativeiro do pecado e deu dons aos homens. Ele volta. O texto diz também que ele voltaria. Se você olhar ali no versículo 19, depois de muito tempo, o que mostra também que a volta de Jesus, ao contrário de alguns que pensavam na época, seria imediato, depois de muito tempo. Isso aqui muitas vezes confunde. As pessoas pensam: Jesus não voltará, não haverá ajustes de conta. As pessoas somos nós, os servos somos nós, os que receberam os talentos ou a responsabilidade somos nós. Interessante que foi dado a 5 talentos. Dependeria de quem cunhava esta moeda, né? O talento poderia valer $1.180. Você pode fazer as contas aí, quem é bom de matemática. Quem recebeu 5 talentos, então, recebeu $5.900. É isso? $1.180, ele recebeu 5 talentos. Mas poderia ser uma outra forma de cunhar essa moeda, e ela valeria então $960. Vamos ficar com a que vale mais, $1.180. Por que Jesus usa essas figuras? Porque ele queria que as pessoas entendessem. Ele queria que as pessoas entendessem como que funciona o reino de Deus, mas de uma forma concreta, para não ficar algo muito abstrato. E ele sabia que falar, principalmente no livro de Mateus, e falar para judeus, e falar em juros, porque o judeu lá em Deuteronômio, ele não poderia emprestar dinheiro com juros para os irmãos, eles, mas para o outro eles poderiam, e tanto que eles fazem isso até hoje, né? O Senhor mexeu em coisas que eles conseguiam entender. Você consegue entender também. Seria como se o Senhor Jesus chegasse nessa noite para nós 3 que estamos aqui em cima, e chegasse ali para o reverendo Alverano e dissesse para ele: reverendo Alverano, está aqui então $6.000, vamos pensar assim, está aqui presbítero Jades, eu vou te dar $2.400, e reverendo Eliseu, eu estou te dando $1.180, e vou me ausentar, e voltarei bem depois. O que cada um fez destes valores. Como se um patrão chegasse então para nós e fizesse isto. Já vimos a reação dos 2 primeiros, mas eu quero pensar na reação negativa do homem que recebeu um só. O que ele perdeu? Primeiro, ele perdeu a paz, porque ele passa a viver de um jeito que não está assim de forma clara no texto, mas ele tinha uma concepção de Deus
que é uma concepção de muitas igrejas hoje, de muitos pregadores hoje, que se alimentam do medo das pessoas. E ele perdeu a paz, esse homem, porque ele escondeu. Diz o texto que ele cavou, ele fez uma cova. Irmãos, fazer uma cova dá mais trabalho do que negociar com dinheiro. Ele tinha medo do seu Senhor. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Tem muitas pessoas que poderiam estar fazendo mais por Deus, mas eles morrem de medo de Deus. Ele tinha uma compreensão errada. Eu coloco no artigo do boletim que ele vivia na síndrome de cantar o galo. Seria mais ou menos como Pedro, esperando, será que o galo canta ou o galo não canta? E quando o galo canta, Pedro fala, está aí o meu pecado à porta. Esse homem vivia numa angústia, numa falta de paz, porque ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não fez. O que ele fez foi errado. Você tem cavado covas para enterrar o talento, a responsabilidade que Deus te deu? Como você tem vivido com isso? Eu não quero te pôr medo também, mas eu quero te dizer que a parábola é contada por Jesus. A parábola diz que tem aqui um fato sendo contado, mas a parábola quer dar uma mensagem maior para nós. Deus te deu, Cristo Jesus te deu responsabilidades. Como que você se comporta diante dos desafios, das oportunidades que Deus te dá? Deus nos dá desafios. Você foge, você cava, faz covas. Nós temos hoje na nossa igreja tremendos desafios. Todos nós temos talentos. Meus irmãos queridos, alguns irmãos já disseram que não é para eu dizer mais que a nossa igreja será uma maior igreja, porque isso é vanglória. Não é não. Se Jesus com 12 homens, sem computador, sem tablet, sem a tecnologia de ponta que você, que eu, que nós temos hoje, sem data show, sem câmera para colocar a mensagem depois, ele alcançou o mundo inteiro. Quase que todo mundo já ouviu do Evangelho. Quase, muita gente deve ouvir. A igreja do Auro, com os seus talentos, com as suas responsabilidades que Jesus te deu, se você tiver coragem mesmo de chegar em casa hoje, pegar uma pá, descobrir aonde foi que você enterrou o seu talento, cavar, pegar o seu talento e sair por esse bairro e descobrir, eu vou pegar uma casa aqui onde tem uma pessoa de idade, eu sei falar, eu conheço a Bíblia, eu vou bater nessa casa e vou pregar o Evangelho. Eu não estou falando para todas as casas do Alvo, estou falando para uma casa. Se você usar o seu talento nesse sentido, responsabilidade e de pregar, Jesus deu a cada um de nós, não tem como dizer, a igreja será a maior igreja. Querem uma prova disso? Vamos lá? Vamos contar. Conforme eu vou contando, você vai ficando em pé, tá? Deca. Então, 1, Sara, 2, Silvio, 3, 4, Neuza, 5, pode ficar em pé. Tem que ficar em pé. 6, a dona Elisita, 7, Irene, 8, Mário, 9, 10, 11, pode ficar em pé, todo mundo, 12, me ajuda a contar aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Aqui, 39, 40, 41, 42, 43, pode ficar em pé, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 49, Dona Zefia, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, até a Lorena está dormindo, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, deu 70 pessoas, 80, 70 pessoas. Você falou para um, só um. Quantos que nós teremos? Hã? Se você falar para 2, e se você falar para 3? E se agora esses 3 que você falou, falar para mais 3? Nossa, a gente vai chegar num número que é bom até parar. Vai passar de 5, viu? Pode sentar. O seu talento não pode ficar na cova. Às vezes é mais difícil construir uma cova para enterrar o talento. E o texto diz isso. Mas o que receberam um, ele saiu. Olha lá o versículo 18. Mas o que receberam um saiu. Ele abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não é para você sair daqui hoje e esconder a responsabilidade do talento que Deus te deu. E se você o escondeu, vá tirar. A igreja precisa do seu talento. A primeira coisa que aquele rapaz perdeu, a falta de paz. Porque ele sabia que a qualquer momento o seu Senhor viria prestar contas com ele. A qualquer momento ele sabia que teria que prestar as contas. E ele passa a viver de um jeito errado. Versículo 25 do Mateus 25, você pode dar uma olhadinha aí. Diz assim que ele vivia, olha só como que ele vivia, receoso. Sabe aquele crente receoso? É aquele crente que acha que todo mundo está conspirando contra ele. O crente que está escondendo o seu talento é aquele crente que, se eu chegar aqui no Reverendo Verani e falar assim: e a Mariette, os 2 fofoqueiros ali estão falando de mim. Esse homem vivia receoso. Pensou você viver receoso, cheio de Deus? Aquele crente dodóizinho, me toque, nariz empinado, não perdoa, não aceita as pessoas, simplesmente não foi com a cara da Mariette e acabou. Você precisa se converter, você precisa se arrepender. Você pode sofrer muito com isso. Você pode viver a síndrome de cantar no galo, a vida inteira receoso. Perde a paz porque tem uma compreensão errada de Deus. Assim como esse tinha uma compreensão errada, ele disse que o seu Senhor era injusto. Ele chega a dizer que ele semeia, ele colhe onde não semeou. Isso não se aplica àquele Senhor. Isso, quanto mais trazendo o estudo para a verdade que o Senhor Jesus quer nos dar. Tem muitas pessoas que veem Deus com um belo chicote na mão, pronto a punir, a castigar. Mas Deus se apresenta não pela sua onipotência, mas Ele se apresenta sempre pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ainda que a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor, ainda que esse texto termina dizendo que aquele servo é lançado para fora, em trevas, é um texto difícil para nós teólogos, ali haverá choro e ranger de dente. Ainda que esse texto diz que se fugirmos das nossas responsabilidades, o preço é caro, Deus ainda é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus que dá de graça a salvação e dá o talento. Deus te deu o talento. Você não teve que angariar com as suas próprias mãos. Na opinião desse servo, que é chamado um servo preguiçoso, diz assim: chegando por fim o que receberá um talento, diz ao Senhor: sabendo que tu és homem severo, ceifas aonde não semeastes, ajunta aonde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Mas eis aqui, ele deve ter chegado muito bonzinho. Ele deve ser aquele crente, sabe, que é super zeloso com tudo,
aquele crente que é o exemplo de tudo, é aquele crente, mas ele só trouxe um, ele escondeu, aquele crente que esconde, aquele crente que ele se julga muito bom, mas que ele não consegue produzir no reino do Senhor. Não dobra o capital espiritual. É o mesmo, vai passando o tempo, parece que ele fica pior ainda. Hoje eu estou dizendo que nós estamos pregando para a geração que está enfadada. Eu sempre digo isso, e hoje ainda ouvi o reverendo Alexandre dizendo isso pela manhã, pensando igual a mim, igual a outros pastores. Geração que está enfadada de Deus. Vou repetir as palavras do meu amigo aqui. Nós temos Bíblia para criança, Bíblia amarelinha, Bíblia rosinha, Bíblia azulzinha, Bíblia da mulher, Bíblia do vovô, Bíblia do pastor, Bíblia pentecostal, Bíblia tradicional, figurinhas, digital, no celular. Mas não no coração. Inventa-se de tudo para agradar. Tem que fazer de tudo, pastor. Tem que deixar os jovens cantar, pular. Senão, pastor, eles estão enfadados. Eles não aguentam mais o sermão. Eles não aguentam mais hinos. Eles estão enfadados. A gente tem que alegrar eles. A gente tem que dar presentinhos para eles. Sabe o que faz uma igreja crescer? É responsabilidade. Vamos dar responsabilidade para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os adultos também. É a sua responsabilidade para com o seu talento, é que faz a sua igreja e a sua vida espiritual crescer. Posso inventar Bíblias para você, inventar shows. Podemos vir aqui na frente vestido de festa caipira. Sabia que agora os pastores, um padre, com raras exceções, não se expõe ao ridículo. Pelo menos uma coisa bonita eu acho, eles se mantêm, eles se preservam. Agora eu estou vendo pastores vestidos de caipira, um dente podre na boca, um chapéu, porque eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, o Deco não fica na igreja. Eu tenho que imitar o mundo. Não, você tem que desenterrar o seu talento. Você tem que pregar a palavra. O que nós temos são pregadores que não tem mais sermão, eles ficam ali enrolando as pessoas. Abre um salmo e fica falando que está ali. Eu bato o olho e falo, já cutuca a Raquel fica brava, você tem que se aprender, menino, pastor, você tem que se portar. Está enrolando a igreja, ele não preparou o sermão. Reverendo, nós sabemos quando a pessoa preparou ou não preparou, não sabemos? Quando a pessoa começa a rodear, nós estamos cheios disso. Daí, pastores também escondendo seus talentos. Membros escondendo, por isso que tem que ter Bíblia rosinha, Bíblia colorida, Bíblia da mulher, Bíblia da vovó. É que uns iam fazer Bíblia de rodinha, né? Minha Bíblia vem na rodinha, tem controle remoto na minha Bíblia. Porque as pessoas estão enfadadas, esconderam seus talentos e vêm para a igreja para criticar, para olhar. Vá tirar o talento. É isso que deve ser a nossa mensagem. Segundo ponto, perde-se a coragem para a obra do mestre. É melhor esconder. Vou correr riscos não. Tem gente que não quer correr risco. Vá correr risco na obra do Senhor, meu irmão. Venha correr risco. Saia da sua casa, venha para a reunião de oração aqui, venha correr risco. Vou ficar mais pobre. Fique mais pobre. Não, eu vou à noite, estou cansado. Fique mais cansado, mas em orar. Venha correr risco na obra do Senhor. Não tenha preguiça. O Senhor chamou o servo, mau servo.
recebe um corretivo pesado do Senhor. Quando nós perdemos a coragem, automaticamente nós ganhamos a coroa da preguiça. Os preguiçosos do reino de Deus são aqueles que só vivem do domingo à noite. Você mais consegue ver isso? Não estou dizendo, já falei isso no grupo familiar, que você é preguiçoso de caráter. Não é isso. Estou falando espiritualmente. Preguiçoso é aquele que enterra o seu dom. Não tem coragem para trabalhar na obra do Senhor. Perde-se a coragem. Um crente sem coragem é dor de cabeça na certa. Um crente sem coragem, ele acha tudo difícil. Não vai dar certo. Nós já tentamos isso. Não, pastor, deixa assim mesmo. Meus irmãos, presbíteros e ápices dessa igreja, irmãos, lideranças, líderes dessa igreja, vamos pegar o nosso talento, vamos colocar a serviço do Senhor, vamos produzir, vamos dobrar o capital espiritual que Deus nos confiou. Nós temos muito para fazer, dá para fazer, tem coisas criativas na obra do Senhor que você pode fazer. Estamos contando com o seu talento. O reino espera o seu talento. A palavra do Senhor nos diz assim, que o sono profundo leva, ou melhor, a preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso padece fome. Está lá em Provérbios 19:15, se você quiser comparar. 2 Timóteo 1:6, desperta o dom que Deus deu em ti. Tem uma da mensagem passada, texto da mensagem passada. 1 Timóteo 1:7 diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito de força, de amor, de moderação. Vamos fazer a obra do Senhor. O Senhor disse a Josué, lá no capítulo 1 de Josué, versículo 9, esforça-te e tenha bom ânimo e eu serei contigo. Vamos enterrar os talentos, meus irmãos. Segundo e terceiro ponto, perde-se a confiança do grande Senhor. E quando você perde a confiança do Senhor em você, algumas atitudes drásticas acompanham esta perda de confiança. Primeiro, ele é acusado de dar prejuízo. Ele chega a dizer assim ao servo: se eu tivesse pego o dinheiro que eu dei para você e colocado na mão dos banqueiros, teria dado dinheiro, teria produzido, pelo menos eu teria uma correção desse dinheiro, quem sabe até algum ganho em cima. Quando nós perdemos a confiança no Senhor, automaticamente, quando o Senhor não pode mais contar com você na obra, você fica um peso morto dentro do corpo. Você começa a dar prejuízo para o próprio Deus na obra do reino. Mais ou menos é isso que a palavra quer nos dizer. Ele é acusado de servo que dá prejuízo. Servo que dá prejuízo. Não estou falando de dinheiro, não. Até hoje nós brincamos. Cadê o Jonas? Nós brincamos. Até estava a Dani e o Deco lá conversando com o Jonas, e nós falamos assim, quando erra espiritualmente, o pastor chama lá na salinha. Agora, quando não dá o dízimo, é o Jonas que chama na salinha. O Jonas estava sentado lá, falei, viu? Mas é uma brincadeira, irmãos. Nós aqui nem falamos nisso, né? Se falássemos, eu nem iria brincar assim. Estou falando de prejuízo, porque tem pessoas que precisam de ouvir de Jesus, e tem pessoas que vão ouvir de Jesus através da sua boca. Se Deus colocou você lá naquele condomínio que você mora, ou que você vai morar, pode pôr isso na tua cabeça, Mariette, pode pôr isso na tua cabeça, quem vai mudar aí, o Jairo. Aonde Deus te colocar, é porque tem alguém lá que precisa de ouvir de Jesus, e Deus quis te dar o privilégio de ser você para falar para ele, seja para ele ser salvo, seja até para ele ser condenado, mas você tem que falar para ele, você deve falar para ele. Não dê prejuízo ao reino, fale, não fique questionando o reino, não fique perguntando se o reino é justo ou não é justo.
Se Deus é Deus, se Deus é mais do que Deus, não fique perguntando o que está acontecendo, mas cumpra o que o Senhor Jesus disse. Vá, faça a obra, pregue o Evangelho, ide por todo mundo. Tirou-lhe o único talento e deu ao que tinha 10. Atitudes drásticas. A Bíblia diz que aquele que não tem, ou que não soube lidar, olha lá o versículo 29, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Se você não está fazendo, Deus vai tirar de você e vai dar para outro fazer. Isso é uma vergonha para você. Talvez você deu até um suspiro agora e disse, que bom, o outro vai fazer. Não, isso é um motivo de vergonha para nós. Eu não fiz, teve que outro vir fazer. Aquilo que foi confiado a mim, eu não fiz. E ainda continua o texto, porque todo que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas dentro dessa perspectiva do reino, até aquele que não tem, até o que se tem, um pouquinho, lhe será tirado. É aquele cristão que não produz, estéril, dentro da obra do Senhor, a sua vida começa a secar. Meu irmão, minha irmã, a pior advertência, ou a pior situação, está no versículo de número 30. Olha aí, leia o versículo 30, leia em silêncio, veja o que está dizendo aí, tire as suas conclusões. No mínimo, nós poderíamos dizer que o castigo eterno está relacionado com falta de responsabilidade cristã neste texto. Nesse texto, nós somos chamados a não sermos apenas os eleitos salvos, mas salvos para aquilo que o Senhor preparou, as boas obras, também preparadas pelo Senhor. E o servo inútil, lançar-lhe fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Alguns perguntam, pastor, aqui é salvação? Há um grande questionamento, porque entraria em contradição com outros textos. Mas é no mínimo um severo castigo viver longe do Senhor. Não estou dizendo que salvação, viver as agruras que o filho pródigo viveu longe do Senhor. É sofrimento, é dor, é viver nas trevas, é choro e é ranger de dente. Tem muitas pessoas que esconderam os seus talentos e estão vivendo, estão chorando, estão vivendo como que uma situação quase que idêntica como essa. Nossa palavra final, meus irmãos queridos, é que nós possamos olhar para a história. Semana eu estava lendo lá o profeta Joel e ele diz: considerai o vosso passado. Eu falava hoje, ouvia essa semana e hoje eu ouvi e ainda comentei com a Raquel. Meninas da Europa, da grande Europa, quase todos os países que há uma década ou duas atrás ostentavam poder econômico, que fecharam seus templos. Você fala em Deus, eles perguntam: que Deus? Um palestrante que veio para Curitiba disse assim que lá você falar em Jesus, a não ser o Jesus histórico, falar em Jesus sobrenatural, ele transforma a sua vida. Isso eu ouvi o que em 94, nas faculdades falar isso. Você cai no escárnio, você vai ser ferrugem, você vai ser desacreditado. Agora nós estamos vendo as meninas que estão fazendo faculdade em classe média se prostituindo porque não tem emprego, não tem dinheiro. Hoje o missionário, o pastor Alexandre contou que um missionário que falou também na nossa igreja domingo passado, a igreja dele domingo passado, uma igreja nossa lá está distribuindo donativos, comida, cestas básicas.
mandadas aqui do Brasil e de outras regiões, não sei como isso chega lá, não sei se é por dinheiro, o que é. E esses donativos são entregues para pessoas que estão ali isso que ele contou se dá na Espanha. É para pessoas ilegais que estão ali no país, que não tem nem casa. Durante esse projeto já está lá há uns 10 anos. Agora o missionário contou para o reverendo Alexandre que quem está na fila são espanhóis. São famílias tradicionais ali da cidade. Tem que comer. A Grécia sofreu isso. Sabe o que aconteceu com esses irmãos? Lá é o berço da grande reforma. Eles esconderam os talentos deles. Eles cavaram. Deus parou de usá-los. Deus começou a usar a América Latina. Começou a usar o Japão, a China. Começou a usar os países do terceiro mundo. Diz que está havendo um avivamento hoje na Índia tremendamente grande. Coreia do Sul, há pouco tempo, era totalmente fechada. Quando perde-se a confiança do grande Deus em nós, a obra do Senhor não para, Ele passa a usar outros, mas passa-se também a colher os resultados, viver as agruras de longe de Deus. Só, irmãos, se podemos olhar para a Europa, com toda aquela ostentação de há pouco tempo atrás, passando por situações assim, dá para perceber mesmo o que aconteceu com os nossos templos. Hoje são visitados como turismo, é sempre turismo. Alguns foram alugados para outras casas de shows. O povo lá escondeu o talento. Em nome de Jesus, está na hora de haver um avivamento tremendamente grande na Igreja Presbiteriana do Brasil, e isso deve começar aqui por nós, a desenterrar talentos, a começar a colocar a nossa mão na massa, a trabalhar, a reverter essa situação, porque alguns eruditos dizem que esse processo também vai ocorrer no Brasil, porque nós estamos saindo de uma classe e subindo. Há uma ascendência econômica notória no nosso país. Há também ao mesmo tempo acontecendo várias informações. As pessoas estão ficando mais cheias de conhecimento e as pessoas estão ficando enfadadas na palavra de Deus. Paga-se, as pessoas detestam o momento do sermão. Foi feita uma pesquisa entre uma geração, e até o meu filho Daniel falou: pai, por que o senhor fala tanto que é os jovens? Sempre é os jovens. Ele sabe que o Daniel tem razão? Não é só jovem não, Daniel. Você tem razão. Adultos também, enfadados. Já estou cheio de sermões. É sermão do Verano, é sermão do Jacques, é sermão do Eliseu. Hoje, pelo menos, já é o terceiro sermão que a Raquel está ouvindo, né? 3 cultos, a minha esposa está ouvindo o terceiro culto hoje. Ou ela se converte. As pessoas estão ficando enfadadas, irmãos. Nós temos que reverter isso. Nós temos que olhar para o sermão e dizer: agora é o momento de pregar a palavra. Em nome de Jesus, afasta o sono de mim. Ô Espírito Santo que habita em mim, eu quero ouvir a palavra. Eu quero que essa palavra fale comigo. Eu, quando estou sentado aí onde você está, eu tenho que fazer esse exercício. Por isso eu disse, porque minha esposa me cutuca e disse: toma de tempo. Mesmo quem está te enrolando, ouça só o que a palavra está dizendo ali. Ele leu a Bíblia, já está bom. Nós precisamos voltar a desenterrar talentos e a colocar os talentos nas mãos do Senhor. Esse discurso ensaiado do servo inútil não serve para você nem para mim. Ele pensou que com esse discurso ele iria conquistar o coração, ia conquistar misericórdia. Com preguiça nós não conquistamos nada. Passar por bonzinhos e elogiar sem fazer nada não nos leva a lugar algum. Seu talento não pode ficar enterrado. Alguém nesse exato momento está precisando do seu talento. Um dia desses, comecei a quebrar uma beiradinha para colocar aquela gradinha ali, com uma marreta e uma taiadeira. Nossa, que negócio
chato. Você bate que treme o seu braço e não quebra nada. Aí porque chega o Elias está aí, não tá, né? Chega o Elias lá com uma máquina elétrica. Em 2 minutos, ele tirou aqui que eu fiquei meio dia batendo. Sabe por quê? Porque ele tem a ferramenta certa. A ferramenta certa pode estar com você. Deus é tão sábio e tão enigmático em algumas ações suas, que eu posso morrer falando do Evangelho com um colega do Deco. Talvez, Deco, se fosse eu que tivesse falado para você do Evangelho na primeira instância, você teria, talvez, porque tinha que ser lá o sobrinho meu lá, o Elber. Tinha que ser o Elber. Tem alguém que é a ferramenta certa de Deus para falar para aquela pessoa: eu posso chegar e falar não, porque Deus quer usar a ferramenta certa. Você é a ferramenta certa de Deus, não sou eu. É bem provável que você dê uma olhada e pense: as ferramentas certas estão ali na frente, são os diáconos, os presbíteros e o pastor. E a ferramenta certa pode ser você. Não enterre o seu talento. Não fuja da responsabilidade. Dobre o capital que Deus confiou a você. Não fuja de responsabilidades. Assuma: eu vou em frente, eu vou fazer essa obra, mas eu vou ouvir do Senhor Jesus as mesmas intensidades. Não de ganhar uma medalhazinha no coração do peito. Isso é bonito, mas isso é muito pequeno. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Talvez hoje, diante de tantas propostas que você tem no mundo, diante de tantas coisas que o mundo te oferece, é muito pouco que o pastor te ofereceu aqui. Diante de todo o poder da mídia, do poder do dinheiro, das influências, dos amigos, se sentar num banco duro deste e ouvir uma mensagem como esta, é muito pouco diante dos anseios de uma geração inteira que espera muito mais. Mas o Senhor Jesus disse: você foi fiel no pouco, aí está o segredo. Seja fiel nesse pouco, meu irmão, para ouvirmos boas palavras do nosso Mestre, para vermos a nossa igreja crescer, crescer, crescer mesmo. Não é pecado isso não. Não é pecado. Como já disse o presbítero Jades, cresceu aqui, nós abrimos congregações, vamos plantar novas igrejas. Aqui na nossa igreja tem talentos escondidos, sim. O Senhor precisa dessa ferramenta. O Senhor precisa de você na obra dele. Não para te salvar, não. Salvar não precisa de ninguém, mas para desenvolver a obra, ele conta conosco. Por isso ele deu talentos a nós, responsabilidades, como diz Moody, interpretando os talentos que o Senhor da obra concede aos seus filhos para desenvolver o serviço que tem para ser feito. Olha que os filhos das trevas usam os talentos deles e muito bem. Não sei quem que eu ouvi na televisão que cantam umas músicas com letras diabólicas, mas eles dizem que eles ensaiam 4 horas por dia para fazer um show. Não é para Deus. Não é para Deus. Eu sei que tem irmãos que não concordam, né, pastor? Mas o show lá de rock, essas coisas também, não é para Deus, não. Se não é filho de Deus, é filho do capeta mesmo. Não tem dois, o outro pai. Ou é filho de Deus, é filho do capeta. Não tem. Eu vou criar outro pai. Tem. Mas eles ensaiam. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes em algumas situações. Quando se trata de nós, é tudo cheio de dificuldade, é tudo mais ou menos feito. Não, vamos fazer, usar o nosso talento que Deus nos deu com alegria para o serviço do Senhor. Nossos diáconos, como vocês têm feito, com alegria. Eu estou aqui, é 11 horas da noite, o pastor não tira um carro daqui, mas ele está lá, meu diácono está lá. Está lá. Talvez ele nem está tão feliz como eu estou pensando, mas pelo menos ele dá um sorriso.
Alguém vai criticar você. Tinha desse diácono Luiz aí falar comigo. Nossa, quis fazer alguma coisa, não fui entendido. Você está começando a ficar bom para liderar. Vai receber pedradas, rejeições. Faça a obra do Senhor com alegria. Não, eu escondi o meu talento. O Senhor não sabe pelo que eu passei. Não importa o que você passou. Você, com esse discurso, pode convencer a mim e os irmãos, você vai conhecer Jesus. Ele vai cobrar de você, sim, o talento que Ele te deu. Vai sim cobrar de você o talento que Ele te deu. Não tem escapatória, não. Grave isso no teu coração, para um dia você dizer: ninguém me avisou. Eu estou falando, Deus vai cobrar de você o talento que Ele te deu. Vá buscar. Você fez uma cova e enterrou? Tire. Precisamos dele aqui. É a ferramenta que Deus precisa. Vamos colocar em pé? Senhor nosso Deus, é aqui e é nesse momento e é agora que o Senhor quer fazer o que tem que fazer, e é através de nós que o Senhor quis fazer. Meu Deus, esta igreja tem muitos talentos. Esta foi uma daquelas igrejas privilegiadas por uma concentração muito grande de talentos. Mas se os talentos não forem usados, não há produção. Talentos guardados atraem a ira de Deus. Talentos a serviço do Senhor atrai a bênção do Senhor. Nos ajude, Senhor, essa noite. Todos aqui temos inteligência bastante, mas se falhar a inteligência, nós confiamos mais do que na razão. Nós confiamos na ação soberana do Espírito Santo de Deus, a completar aquilo que a mensagem do pastor, recebida do Senhor, pode não ter alcançado, o teu Espírito haverá de completar. O que nós não podemos nessa noite, de jeito nenhum mesmo, é continuarmos com os talentos enterrados. Isso não. O que nós devemos fazer é colocá-los na obra do Mestre. O Senhor tem dado uma grande oportunidade para nós aqui no Almer, em fazer uma grande obra nessa cidade. E é aqui nessa igreja, e é através desses irmãos, essas ferramentas, que o Senhor tem trabalhado. Ferramentas nas mãos do Senhor, por mais frágeis que sejam, são ferramentas poderosas para resgatar das mãos do inimigo almas que o Senhor delas se compadeceu. O Senhor tem aqui ferramentas que precisam ser usadas. O Senhor tem aqui talentos que precisam ser colocados na mão do Senhor. Não podem ficar na cova, enterrados. Precisam ser executados para a glória do Senhor. Oh, meu Deus, derrama sobre nós uma nuvem do Espírito Santo de avivamento, Senhor, de mexer com o nosso coração, de despertar nessa igreja ainda mais para o serviço do Senhor. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém.